Infelizmente, hoje falar de liturgia sempre dá confusão, porque se tornou, minha Nossa Senhora, um Deus nos acuda. A verdade verdadeira é essa. A liturgia cristã nasce da liturgia hebraica. Nunca houve na liturgia cristã essa história de criatividade. Não existe este valor na liturgia cristã. A liturgia cristã é fidelidade. Quando São Paulo fala da ceia eucarística, ele diz: eu vos transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Então, se transmite geração por geração aquilo que se recebeu. Né? A liturgia cristã nasce da sinagoga e do rito pascal dos cristãos, dos judeus. Cristo instituiu a Eucaristia dentro de uma ceia pascal e ele seguiu o rito todinho, não inventou, não. Ele seguiu o rito e dentro do rito, levado muito a sério, ele instituiu o novo rito, que não é uma invenção, é uma instituição, não é uma criatividade na hora, é uma instituição de algo novo para a nossa salvação. Então, a igreja sempre guardou isso com muito cuidado. No começo era muito simples, porque a gente era perseguido. Nós éramos poucos e perseguidos. Mas aos poucos foi evoluindo este modo de celebrar. E essa evolução, ela se baseava em alguns elementos. Primeiro, dependendo das regiões onde estavam, os apóstolos e as gerações logo depois foram adaptando, não é uma criatividade doida, é uma adaptação daquele rito inicial às orações, às mentalidades daquelas regiões onde o evangelho ia entrando. Está certo? O norte da África, que falava latim, não é? A parte de Alexandria, que já falava o grego, a Armênia, lá no centro da Ásia. Então, regiões muito distintas, com costumes muito distintos. Não era como hoje a comunicação, não era como hoje fácil os livros. Então, os livros litúrgicos foram nascendo, feitos naquelas regiões. Então, o núcleo, que é imutável, é aquilo que o Senhor deu à sua igreja. Não é? A consagração do pão e o vinho, a oferta ao Pai em sacrifício, no Espírito Santo, e a comunhão. Aí, veja, e as intercessões pela igreja, pelos presentes, pelos ausentes, pelos governantes, pelos vivos, pelos mortos, pelo mundo inteiro. Então, depois que o cristianismo foi reconhecido, dado liberdade de culto no Império Romano, em 313, com o Edito de Milão, de Constantino Magno, aí o cristianismo pôde organizar de modo solene a sua liturgia. E aí nascem aquelas famílias litúrgicas. Nós somos da família latina, mas existe a bizantina, a caldeia, a armena, a malabá, a malancá. Existem vários ritos, a cópita, na igreja. Então, mas não são ritos inventados, não. São, veja, o desenvolvimento daquela semente original onde o evangelho foi semeado nas grandes regiões do mundo antigo. Então, a igreja, agora isso não é uma coisa congelada, vai se desenvolvendo de geração em geração, mas naturalmente, a gente nem percebe. Não é com criatividade, não é invenção de padre, não é invenção de bispo, não. São costumes que vão entrando que a gente nem sente e que depois a igreja vai analisando e nos concílios, nos sínodos, pela uma aprovação do Papa, a igreja vai discernindo e acolhendo. É muito diferente. Então veja, atenção, a tradição não é congelada, ela é viva, como no corpo humano, ela vai se desenvolvendo, mas sem invencionices, sem cacuetes, sem pirotecnia, sem essas coisas, essas invenções. Pois bem, e aí a liturgia é viva, mas dentro da fidelidade.
dentro da fidelidade. Então, todas essas coreografias, a gente recebe vídeos hoje que dão uma tristeza tão grande, tanto de desrespeito, tanta coisa vazia. Para terminar, não vale dizer, não, a gente está adaptando para as pessoas entenderem. Errado, errado, errado. Não se adapta para as pessoas entenderem. A liturgia exige uma preparação para ela. Eu devo ser treinado para entender a linguagem da igreja, a linguagem dos gestos, das expressões, dos símbolos, dos ritos, tá certo? Do estilo musical. Então não é simplesmente vir cheio de mundo, entupir a liturgia de mundo. Estou em casa. Está em casa, não está no mundo. A liturgia exige, então, uma adaptação, um aprendizado. Esse aprendizado se chama mistagogia. Mistagogia é a introdução no mistério. Tu viste a água, explica o sentido da água na escritura e na tradição cristã. Tu viste o óleo, eu não posso substituir bronzeador, protetor solar por óleo. Ou melhor, o contrário, o óleo pelo protetor solar e pelo bronzeador para ficar mais moderno. Eu não posso, para ser moderno, substituir o vinho de uva puro, porque estou no Ceará, cajuína. Porque estou no Brasil, guaraná. Não posso, não posso. Então, a liturgia requer uma mistagogia. Não vale dizer, mas se a gente não fizer assim, não atrai o povo. Epa, não é circo. Epa, não é programa de calouro. O que atrai é Cristo. O que atrai é o mistério de Cristo. Se não for isso, não precisa atrair. Atrair para quê? A igreja atrai para Cristo. Quem atrai para outras coisas são as realidades outras, não a igreja. Espero que tenha ficado claro para você. Então, tudo na liturgia evoluiu, mas é uma evolução orgânica sem invenção. Olha, quer ver hoje o que devia estar na moda, o que devia ser o mais bacano, é abrir o missal e celebrar. Só isso. Não precisa, ali está no vermelho, chama-se rubrica, rubro, explica como deve fazer. E as letras pretas, dizer as coisas. Fazer. Tem a hora da homilia, tem a hora que o padre pode introduzir com as palavras dele. O povo canta em português, tem uma variedade enorme de canto. Pronto. Músicas que sejam no ritmo do nosso povo, mas sem batuque, porque isso não ajuda a rezar. Ah, mas embalou tanto. Deu uma sensação tão boa. Deu, não deu? Na escola de samba também dá. Na roda de capoeira também dá. Isso não é liturgia. A gente vai ali não é para fazer festinha nossa. A gente vai ali para louvar a Deus dentro da tradição dos cristãos que há 2000 anos louvam assim, tradição que nasce de Cristo e dos apóstolos.